nesta manhã, Senhor, toma as nossas vidas, toma cada vida aqui, Pai, toma cada coração, toma, Senhor, os corações nesta manhã, Pai, vem nos renovar, Jesus, sim, Pai. A eternidade, tu tens sido bom conosco. De geração em geração, tu és bom. Tu não mudas, tu és sempre o mesmo. Nós os homens nós mudamos, mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor não mente, o Senhor é o mesmo Deus que cumpre as suas promessas. E nesta manhã, Senhor, vem sobre nós aqui, Pai. Vem sobre nós, teus filhos, igreja amada, noiva do Senhor. Oh, Pai, vem, 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 vem. Peça a Ele, vem. Peça a Ele, vem, Jesus. Graça e paz a todos nessa manhã. Mais uma reunião da nossa família. Prazer estarmos juntos. Uma graça, um privilégio podermos estar na frente do Senhor, receber mais dele. Vamos orar, vamos clamar a sua presença, a sua vida ainda mais sobre nós. Pai, nós te adoramos essa manhã. Bendizemos o teu nome, elevamos o nosso pensamento, o nosso coração a ti. Tu és o nosso Deus, o nosso guardador, aquele que nos cuida, nos livra de todo mal. Te adoramos nessa manhã, bendizemos o teu nome, invocamos a tua presença sobre cada um aqui e os que estão em casa nos assistindo. Que cada um receba ainda mais a tua graça, da tua vida e do teu socorro nessa manhã. Obrigado pela tua presença, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu Espírito e por tudo que tu vai fazer ainda mais nessa manhã sobre nós, sobre todos que nos assistem. Obrigado, Pai, pela tua presença. Te adoramos, Senhor. Te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, te adoramos nesta manhã mais uma vez, Senhor. Queremos aqui como igreja nesta manhã, com os nossos irmãos, como família, como noiva de Cristo, declarar que Ele é bom. Vamos declarar que Ele é bom nesta manhã, igreja. Vamos declarar a sua bondade, vamos declarar a sua fidelidade. O Senhor é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Com você que está em casa também, declare conosco: Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei
bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. E Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. Todos verão. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura eternamente para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Podemos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, Tu és bom na minha vida, Tu tens sido tão bom na minha família. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é o Rei de toda a terra, é o Rei de toda a terra. O Senhor governa sobre nós, o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Você pode bem dizer a Ele nesta manhã. Diga: Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Podemos aplaudir a bondade, a misericórdia, a fidelidade do nosso Deus. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Como é bom, Pai, poder abrir a nossa boca e dizer louvores, louvores que engrandecem o Teu nome nesta manhã. Você pode abrir os teus lábios e dizer: Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Louve-o de todo o coração. Louvado seja, Senhor, Teu nome. Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações. Exaltado
Levante suas mãos, quero ouvir a voz de vocês. Engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus. Engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus. Levante tuas mãos. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que ministra em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença em cada coração, sobre nossas vidas. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar na tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós podemos tocar na tua presença nesta manhã, neste lugar. Oh, levante tua voz, abre teus lábios, exalte a Ele. Oh, a tua boca não está fechada, você está com máscara, mas a tua boca está aberta. Exalte a Ele de todo o teu coração.
Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ele é digno, Ele é digno. Adore, exalte o nome dEle nesta manhã, exalte a Ele. Hoje exaltamos Teu nome, Senhor. Exaltamos Teu nome, Senhor. Exaltamos Teu nome, Senhor. Oh, vem com Tua presença, Espírito Santo. Renova cada coração. Renova cada coração, cada vida, Senhor. Cada pessoa, cada irmão, cada irmã, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Adoramos o Teu santo nome. Adoramos o Teu santo nome. Adoremos o Teu santo nome. E exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei Adore. a Ti, Jesus. Oh, sim, Senhor. Amém, amém. Vamos aplaudi-lo bem forte. Aleluia. Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti, exaltamos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Oh, glórias ao Teu santo nome. Abençoa cada vida nesta manhã, cada vida, cada irmão presente, aqueles também que nos acompanham, Senhor, aqueles que nos acompanham, Pai, pela internet também. Oh Deus, nós abençoamos também, nós abençoamos em nome de Jesus. Vem com Teu poder, com Tua graça, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pode tomar assento. Alegria estarmos juntos mais uma vez, nesta manhã, com um número maior, um pouco maior. Nós temos aí uma liberação de um número maior de pessoas. Temos aqui, eu creio que umas 100 pessoas, se não, mais ou menos. Mas é uma alegria receber vocês que estão vindo depois desse tempo de reclusão. Vocês que estão aqui, que Deus abençoe. É uma alegria receber a vocês, esse contato, essa presença, esse calor humano, essa comunhão. Isso é muito bom. Então Deus abençoe a todos vocês também que nos acompanham pelo Facebook. O nosso carinho a todos vocês. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja contigo, aí onde você está. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai tocar a tua vida aonde você está, amém? Então é uma alegria, que Deus abençoe a todos. Nós queremos compartilhar uma palavra. Eu creio, irmãos, que a palavra ela tem que estar no contexto. A palavra de Deus ela tem que estar no contexto daquilo que nós estamos vivendo. A palavra tem que ser profética. A palavra ela tem que profetizar. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz lá no Salmo 119, Então é importante nós termos uma visão daquilo que está acontecendo. E nós, como igreja, nós estarmos incluídos nisso. Assim como o povo de Israel passou por todo um processo onde Deus ia conduzindo aquele povo sabia que eles estavam chegando a um lugar, e esse lugar era Canaã, a terra prometida. Então a igreja também tem que entender que nós estamos caminhando para um lugar, para Canaã celestial. Amém?
estamos indo para lá. Ora, se nós estamos indo para lá, nós temos que estar preparados. Nós temos que nos preparar. E a palavra que eu quero pregar para vocês nesta manhã é tempo de santidade. É o tempo de santidade. A palavra diz lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Pai, no nome de Jesus, nós queremos que é o tempo da tua igreja, Pai, se preparar para esse encontro triunfal, Senhor. Esse encontro quando a tua igreja vai se encontrar com o noivo, a noiva com o noivo. Senhor, venha, Senhor, preparar a tua igreja. Que nenhum, Pai, que ninguém possa, Senhor, ó Deus, naquele dia, perder esse tão grande evento, Senhor, que é o mais importante, Senhor, na vida do ser humano. É quando, Senhor, os túmulos, eles vão se abrir, e os mortos em Cristo vão ressuscitar, Senhor. E nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares, para estar sempre com o Senhor, Senhor. Prepara a tua igreja. Prepara a tua igreja para isso, Senhor. Prepara-nos, Deus. Porque é tempo, Senhor, é o tempo, a tua vinda. Oh, nós podemos sentir o teu Espírito Santo, Senhor, tocando, alertando, falando conosco. É tempo de santificação, é tempo de preparação, é tempo de nos prepararmos, porque a nossa caminhada, a nossa partida está próxima. Prepara a tua igreja, Senhor. Prepara a tua igreja aqui em Caxias. Prepara a tua igreja no Rio Grande do Sul, no Brasil. E em toda a terra, a tua igreja, ela seja, Senhor, adornada, ataviada pelo Espírito Santo, Senhor. Vem, Pai, prepara, Senhor. Nós oramos nesta hora. Nós queremos nos encontrar contigo, Senhor. Nós queremos nos encontrar, nós ansiamos por isso. Aquele momento, Senhor, que olhos não viram, ouvido não ouviram, nem penetrou no coração aquilo que tu tens preparado, Senhor. Quando nós olharmos e, ó Deus, podermos contemplar a Ti face a face, o nosso bendito Salvador. Vamos aplaudi-lo nesta manhã. Aplauda Ele. Adore a presença dEle, Ele está aqui. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias, glórias. Te adoramos, Cordeiro Santo, amado da nossa alma. Oh, meu Pai, coisa linda. Então, irmãos, o povo de Israel estava a um passo, eles iam passar o Jordão. E quando eles passassem o Jordão, então eles estavam entrando na terra prometida, na Canaã. Era um momento muito especial, irmãos. Preste minha atenção, era um momento muito especial para o povo de Israel, porque eles caminharam 40 anos pelo deserto. Imaginem, 40 anos eles caminharam no deserto. E agora eles chegaram diante da terra, o Rio Jordão, e a terra estava ali do outro lado do Rio Jordão. Eu me arrepio até. Imagina, que expectativa do povo. Aquele numeroso povo estava vendo a terra. E Josué, ele estava substituindo a Moisés, né? E nesse momento Deus falou com Josué. Versículo 1:10 diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias
passareis este Jordão, para que entreis na terra que o Senhor, vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. E aí Deus falou também com Josué. Deus fala com Josué. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, porque para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Então era um momento ímpar. Era o momento que a nação de Israel ia entrar na terra prometida. Um momento tão tremendo, tão glorioso. 40 anos, a grande maioria daqueles que saíram do Egito não chegaram, não entraram. Ficaram pelo meio do caminho, por causa da desobediência. E a palavra de Deus diz, irmãos, que não haja em nós nenhum coração incrédulo que nos afaste do Deus vivo e que não permita que nós alcancemos a promessa. Isso é muito importante, irmão. Por quê? Porque a salvação, ela é algo que nós temos que, como diz o apóstolo Paulo, desenvolver. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lá em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala isso aos filipenses: desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação, porque Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar. É tempo de nós, irmãos, mais do que nunca, cuidarmos da nossa vida espiritual. É o tempo. Não adianta, irmãos, nós fazermos ou ganhar qualquer coisa e perder. É tudo que o cristão precisa alcançar. É tudo. Nós precisamos ir para lá, porque se não formos para lá, para onde iremos? Para onde? Para onde vai o homem se ele não for para lá, irmãos? Aqui? Não. E no final, e no porvir, a vida eterna. Irmãos, o abismo existe. Assim como existe o céu, assim também existe o inferno. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: não são poucos os cristãos que estão lá. Não são poucos aqueles que se diziam cristãos que estão lá, irmãos. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso, porque a palavra diz que aqueles que vão se encontrar com Deus são santificados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Então, era hora de cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. É o maior acontecimento da história, depois da vinda do Filho de Deus aqui na terra, o momento então da igreja se encontrar com Cristo na Canaã celestial. Apocalipse 19, versículos 5 a 8, diz assim: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A noiva se ataviou, como diz, cuja esposa se ataviou. E essa palavra ataviar é preparar. É uma preparação, irmãos. Eu creio que esse momento da igreja, tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, tudo isso que nós estamos vendo e vivendo, é o princípio de dores. É o princípio das dores. Só que a igreja não vai adentrar a grande tribulação, pelo menos a gente crê nessa interpretação, de que a igreja não vai adentrar a grande tribulação.
Porque o anticristo vai aparecer. E a palavra diz que somente há um que o detém até que seja tirado. Olha, se ele for tirado, se o Espírito Santo vai ser tirado, significa que a igreja vai junto. Porque o Espírito Santo está aqui por causa da igreja. Amém? O Espírito Santo ele está aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Naquele tempo, na grande tribulação, o Espírito Santo será tirado. Então vai haver o tempo da grande tribulação. São 7 anos de grande tribulação, quando o anticristo então vai se apresentar. Por isso é todo esse plano para desmobilizar as nações. Todo esse plano de colocar a economia mundial e destruir a economia mundial é um plano do anticristo, porque quando ele vier, ele tem que ser o salvador da pátria, entre aspas, o dito salvador da pátria, porque o único salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Então, tudo isso que nós estamos vendo já é uma preparação do anticristo, preparando as nações. Preparando as nações, desmobilizando as nações, para que haja um só governo mundial, um só governador, um só homem que vai então governar aparentemente só por 7 anos, porque o único governador, o eterno governador, o Senhor dos senhores é Jesus Cristo, aquele que tomou a chave nas suas mãos. Ele é o inimigo, ele é o usurpador. Só que a igreja precisa de se preparar. É o tempo da igreja se preparar. Então nessa palavra que nós lemos aqui, Josué 3:5 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Era o momento em que a igreja estava o povo de Israel estava se preparando para entrar na terra prometida. Assim também a igreja está vivendo esse momento ímpar, esse momento tão glorioso. E a santificação foi uma ordem expressa de Deus a Josué: santificai-vos. Santificar, irmãos, no original é separar, é consagrar, é purificar do que temos e do que fazemos, daquilo que somos e do que fazemos. Então é o tempo de nós realmente purificar o nosso coração, os nossos caminhos. Então a santificação é uma ordem para todos aqueles que querem se encontrar com Deus, irmãos. Para vermos as obras de Deus tem que haver santificação. Como diz, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Significa que Deus vai fazer coisas tremendas nesses dias que antecedem a vinda do Senhor. Nós vamos ver coisas gloriosas. Vocês vão ver pessoas sendo transformadas, parentes, amigos, pessoas que Deus vai tocar. Vocês vão ver pessoas sendo transformadas, porque vai haver uma grande colheita. Esse último tempo é o tempo da grande colheita. É o tempo de nós buscarmos os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que não conhecem a Jesus, para que eles não se percam. Jesus veio para trazer salvação, e nós precisamos então manifestar o propósito de Deus nesse tempo, pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus, a palavra diz lá em João capítulo 17, que Jesus se santificou a si mesmo, para que Ele pudesse santificar os seus discípulos. Ora, para que as obras de Deus se manifestem em nós, é preciso de santificação, é preciso de santidade, de pureza nas nossas motivações, principalmente dentro da igreja. Principalmente dentro da igreja, engano, algumas coisas que a gente via, não pode acontecer mais. Engano dentro da igreja, não pode, irmãos. Não, irmãos. Não, irmãos. Eu creio que a igreja, tanto do Brasil como de todo o mundo, vai passar por uma peneira nesses dias, irmãos.
A peneira de Deus vai passar na igreja, porque antes que Deus julgue o mundo, Ele vai julgar primeiro a igreja. Ele vai julgar primeiro a igreja. Ele vai passar a peneira primeiro na igreja. Porque lá o apóstolo Pedro, ele fala isso, que primeiro o julgamento começa por nós, pela igreja. Porque como é que Deus vai se manifestar ao mundo, se não for através de uma igreja santificada? Deus vai se manifestar ao mundo, mas através da igreja. Ora, para que Ele possa se manifestar ao mundo, então Ele tem que santificar primeiro a sua igreja. A sua igreja tem que manifestar a sua glória. Amém, irmãos? Oh, glória. Então, irmãos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1,15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento, irmãos, significa que nós vivemos num mundo corrompido. O apóstolo Paulo diz que nós temos que brilhar como luzeiros num mundo corrompido. Que as nossas obras sejam luz, sinceridade, honestidade, pureza de coração do que falamos com as pessoas. Sem engano, irmão. Sem engano. O que falamos seja fruto daquilo que pensamos no nosso coração. Procedimento, irmãos, no nosso trato com as pessoas, na nossa maneira de tratar as pessoas. Irmãos, é um tempo em que nós precisamos colocar as coisas à luz, os nossos relacionamentos também. Nós temos que andar segundo a verdade, irmãos, não segundo a mentalidade do mundo, não, irmãos. Nós temos que olhar para as pessoas na realidade, na condição delas diante de Deus, e ver que elas precisam ser conduzidas à verdade. Então é um tempo, irmãos, que nós precisamos olhar para as pessoas, para os nossos irmãos, parentes, e vê-los no ponto de vista, dentro de uma ótica de Deus. Porque nós temos uma responsabilidade com essas pessoas. Nós temos uma responsabilidade com essas pessoas. Se um dia essas pessoas se perderem, e essas pessoas estiveram no nosso recinto, no nosso convívio, como é que essas pessoas elas vão saber quem é Deus? Como é que elas vão entender Deus? Quando elas olharem para nós e pelo nosso procedimento de santidade, elas saberem que existe algo que realmente precisa ser buscado para a vida delas. As pessoas estão cegas, as pessoas estão caminhando para o abismo. As pessoas estão se perdendo, irmãos, e muitas delas estão junto de nós. É tempo de nos santificarmos ao propósito de Deus, irmãos. É o tempo, igreja. Porque lá naquele lugar de sofrimento eterno, muitos queridos nossos poderão ir para lá. E Jesus veio para salvar a todos, irmãos. Nós temos que levar conosco essas pessoas. Nós temos que levá-las, irmãos, arrebatá-las do fogo, como diz o apóstolo Judas, o último livro antes do Apocalipse.
temos que arrebatá-las do fogo, salvando-as do fogo, tirando elas do fogo. É um tempo que nós precisamos nos avivar para o chamado de Deus e nos santificar para o chamado de Deus, irmãos. E nos santificar para o chamado de Deus. É o tempo, irmãos. Se nós não fizermos a obra de Deus agora, nós não vamos fazer mais. É a última oportunidade, irmão da igreja. Aleluia. Onde estará o homem fora da presença de Deus? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se não está na presença de santidade dele, está onde? Aonde está? Aonde está o homem fora da presença de santidade de Deus? Se a presença dele em nós é o que faz a nossa vida se mover, na presença dele nós temos sabedoria, na presença dele nós temos luz, na presença dele, irmãos, nós temos a manifestação da graça que nos conduz em vitória. Fora da presença dele, onde estamos? Onde o homem está? Por caminhos. Que caminhos ele está trilhando? E para onde leva esses caminhos? É um tempo, irmãos. É um tempo de nós peneirarmos os nossos caminhos, de sondarmos os nossos corações, de buscar realmente uma pureza nos nossos caminhos, nos nossos relacionamentos. Nós somos chamados, irmãos, para ser santos. Existem dois lados da santificação: a santificação que nos foi imputada em Cristo Jesus, e o chamado para que nos santifiquemos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Existe duas santificações. Uma que nós recebemos porque nós fomos santificados, separados por Cristo através do seu sacrifício, através do sangue de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Mas nós temos que andar na luz como Ele na luz está, para que nós possamos então, santificados, manifestar uma vida de plenitude com Ele e para Ele. Amém, irmãos? Então, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, existe esse lado da santificação que é a nossa parte. Como nós lemos lá em Apocalipse, foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E esse linho, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém, irmãos? São os atos de justiça dos santos. Então a igreja, ela anda de branco com o Senhor, que também está sempre de branco, o nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, sem a santificação não existe comunhão com Deus, pois Deus é luz e só os puros de coração poderão vê-lo face a face. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para que possamos ver a Deus, para que nós possamos ver a glória de Deus, os nossos corações precisam ser purificados. Purificados de qualquer sentimento, de sentimentos, sabe, que
nos levam muitas vezes a trilhar caminhos. Sentimentos, irmãos, que muitas vezes estão trabalhando contra, como diz o apóstolo Paulo, os sentimentos que combatem, o apóstolo Pedro, que combatem contra a nossa alma. Deus nos chamou do pecado para a santidade, irmãos. Preste bem atenção nisso. Ele nos salvou do pecado e não no pecado. Significa que Ele nos chama quando estamos no pecado, mas Ele nos tira do pecado. Por quê? Porque a natureza do cristão que anda com Deus é uma natureza santa. É uma natureza santa, irmãos. O cristão, ele tem não é só o cristão, irmãos. Todo homem tem no coração um clamor por Deus. Por quê? Porque nós fomos criados por Ele. A criação do homem foi uma criação em santidade, porque o homem, ele estava na presença de Deus e tinha, sabe, esse acesso a Deus lá no jardim do Éden. Deus tinha, sabe, esse contato, esse relacionamento com o homem. Então havia no homem essa santidade da sua própria criação. Era o período da inocência, mas o pecado tirou o homem desse lugar. O pecado tirou o homem desse lugar. Só que nós temos um clamor. Se vocês pararem para pensar, os índios, qualquer pessoa, onde estiver essas pessoas, ali elas estão buscando a um Deus. Por quê? Porque existe no coração do homem esse clamor. Existe. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem foi feito por Deus e para Deus. Nós fomos feitos para a glória dele, para louvor da glória dele, para louvor da glória dele. Então existe esse chamado interior da nossa vida, para que nós possamos então, sabe, estar de maneira própria, de maneira digna, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de maneira digna da vocação que fostes chamados. Então existe um andar de maneira digna. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração, existe no nosso coração esse chamado. A nossa natureza interior, ela tem prazer, ela clama por Deus, como diz lá em Romanos 7:22, porque no tocante, no homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ora, o que é esse clamor interior, irmãos? É uma fome que Deus colocou no nosso coração dele. Eu estava falando isso no rádio esta semana. Deus derramou nos nossos corações esse clamor pela presença dEle, esse clamor por santidade. Quando nós andamos fora dos caminhos de maneira errada, o nosso coração nos condena. A palavra diz que se o nosso coração nos condena, maior é o nosso coração, é Deus do que o nosso coração. Então, irmãos, existe, e eu creio que o Espírito Santo, como diz lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e de súplica. Foi um clamor que o Espírito Santo derramou por aquele povo. Um clamor pela presença, um clamor para trazê-lo de volta para o Senhor. E a palavra diz que eles plantearão o cordeiro. Vai ser um momento muito ímpar na nação de Israel, quando eles olharem,
quando o Cordeiro pisar no Monte das Oliveiras, irmãos, eles vão olhar para Ele, e eles vão: esse é o homem, esse é o Messias. Nós pregamos Ele na cruz, nós traspassamos Ele, nós ferimos Ele, nós rejeitamos Ele. E a palavra diz que eles vão prantear a Ele, como se pranteia pelo filho primogênito, pelo o seu filho mais velho, pela morte do seu filho mais velho. Vai haver um pranto do povo de Israel pelo Cordeiro, quando eles olharem, é Ele. Só que esse clamor, o Espírito Santo já está derramando no coração da igreja hoje, irmãos. Jesus veio, não foi os judeus que pregaram Jesus na cruz, irmãos, foi eu e foi você. Ele estava lá por minha e por tua causa, irmãos. Então o Espírito Santo está trazendo a revelação de Cristo. E essa revelação de Cristo, irmãos, é um chamado à santidade. É um chamado, irmãos, à consagração. O Espírito Santo vem, irmãos. O Espírito Santo está falando de maneira muito forte nos corações. Existe uma palavra muito forte que está em Hebreus capítulo 10, versículo 29. Na Bíblia Viva diz assim: imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles que espezinharam o Filho de Deus e trataram o seu sangue purificador como se fosse comum e profano. Irmão, tem pessoas que pecam e falam: o sangue de Jesus me purifica. Irmãos, isso é profanar o sangue da aliança. Isso é profanar o sangue da aliança. A pessoa que, como diz a palavra, que trata, que espezinha o sangue, que vive em pecado, irmãos, eles estão pisando o sangue com o qual foram santificados. Ora, se o sangue me santifica e me perdoa, eu tenho que andar então santo e puro como o sangue me faz ser? Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Olha só, trataram o sangue purificador como se fosse comum ou profano. Irmãos, o sangue de Jesus é santo. O sangue de Jesus é santo. Ele produz em mim a santidade. Ele me limpa. Foi o sangue vertido na cruz. E esse sangue vertido na cruz tem um propósito: santificar, mas me deixar santo também. O que é ultrajar, espezinhar o sangue, o filho? Mas primeiro eles falaram espezinhar o Filho de Deus. Espezinhar o Filho de Deus, irmãos, é um termo muito forte. Por quê? Porque muitas pessoas, irmãos, vêm para a igreja, aceitam o evangelho, mas voltam para a prática do pecado e abandonam a fé. Isso é espezinhar o Filho de Deus. Isso é tratar o sangue purificador como profano. Significa que eles foram lavados e voltaram às velhas práticas. E para esses não existe mais sacrifício. Para este não existe mais sacrifício. Significa que o sacrifício para eles foi inútil. É sério isso, irmãos. É sério isso. Porque eles trataram o sangue purificador como se fosse comum e profano. E insultaram e ultrajaram o Espírito da graça que traz a misericórdia de Deus ao seu povo.
insultar e ultrajar o Espírito da graça. O que é ultrajar, irmãos? O Espírito Santo, ele está trabalhando em nós para nos tirar do pecado. Como diz lá Gálatas 5:17, o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Significa que nós precisamos, irmãos, crucificar o nosso velho homem, este eu que nos leva dia a dia, irmãos, a caminhos que se afastam de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele veio para nos trazer para o Cordeiro. Ele veio para nos preparar. Ele veio para nos santificar. Entendam bem, o homem não foi salvo no pecado. O homem é salvo do pecado. Significa que existe para o cristão um alvo a alcançar, que é uma vida de santificação. Existe um alvo na vida do cristão, irmãos. Eu preciso pregar. Eu falei, Deus me dá graça para pregar isso. O crente que quer se encontrar com o Senhor precisa ser santo. Tem que ser santo. Não estou aqui para julgar a salvação de ninguém, mas o Senhor, Ele está trabalhando para isso. Ele está trabalhando para nos mudar, para transformar, mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, nos mostrar aquelas coisas na nossa vida que precisam ser tiradas, nos mostrar, irmão, na nossa vida aquelas coisas que estão, irmãos, que estão, sabe, trazendo sofrimento e dor na nossa vida, e fraqueza e fragilidade espiritual. Porque quando nós andamos nessa luz, quando nós andamos nessa presença, irmãos, nós somos poderosos em todas as coisas, nós vencemos tudo. Por quê? Porque a graça de Deus em nós nos capacita a vencer todas as coisas. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos vivendo nessa santa presença, irmãos, nós então estamos sendo capacitados a uma vida de comunhão e a uma vida de poder, porque o Espírito Santo, ele vem e derrama do seu poder sobre nossa vida. Nós recebemos autoridade, repreendemos o mal, e o mal não prevalece contra nós. Amém, irmãos? Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, voltem-se para mim, venham para mim. Essa palavra converter é Deus chamando o povo dele para a presença dele. Isso com jejuns, com choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, que é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Lá em outra passagem, o apóstolo Tiago, ele escreve também a mesma coisa, em outras palavras: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Irmãos, para quem que Tiago estava escrevendo isso? Para a igreja, irmãos, para mim. Essa palavra sempre falou comigo. Como essa palavra falou comigo durante essa caminhada, irmãos, 85, eu tenho aí quase 40 anos de fé. E eu sempre, essa palavra, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros.
purificai as mãos, pecadores. Senhor, purifica minhas mãos. O Senhor falava comigo: filho, purifica as tuas mãos, limpa as tuas mãos das tuas obras, limpa as tuas mãos, filho. A palavra de Deus, irmãos, ela não é para condenar, mas ela é para nos chamar a uma postura agradável, uma postura aceitável a Deus. Purificai as mãos, vós que sois de ânimo dobre. O que é ânimo dobre, irmãos? Ora para Deus e ora para o mundo, ora para Deus e ora para fazer coisas que não devem. Isso tem tempo, irmãos. Nós temos que ter temor no nosso coração, irmãos, em praticar algumas coisas que mancham as nossas vestes. Nós temos que ter temor, irmãos. Tem pessoas, irmãos, por favor, não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando do contexto da igreja, que fazem coisas que elas pensam que um dia Deus não vai trazer a luz. Deus traz a luz, irmãos. Deus traz à luz tudo aquilo que o homem faz em oculto, em engano. Tudo aquilo que o homem faz, irmãos, em engano, em sentimentos não puros. Um dia, estas coisas, elas vão ser trazidas à luz. Seja quem for, irmãos, seja quem for, as nossas obras, elas vão ser expostas um dia. Se é santidade, a glória do Senhor vai nos acompanhar e a luz do Senhor vai brilhar na nossa vida cada vez mais. Quando andamos em santidade, a luz de Deus, ela brilha até ser dia perfeito. Então as nossas obras, elas vão evidenciar aquilo que nós estamos vivendo, irmãos. A nossa vida, a vida do cristão, tem que ser uma vida de crescimento, de progresso espiritual. Às vezes nós vemos algumas pessoas, irmãos, em decadência. Por que, irmãos, isto? Por que as pessoas, no momento de estar cada vez mais forte na sua luz, estão decaindo? Por que, irmãos? Porque está sendo trazida à luz as coisas que lá atrás estavam ocultas, obras que foram feitas e não foram consertadas, obras que foram feitas e que não foram lavadas no sangue de Jesus, não foram justificadas, injustiças cometidas, irmãos. Toda injustiça cometida, um dia, se não for trazida na presença de Deus, e ser tratada na presença de Deus, com perdão, e pedir misericórdia a Deus, um dia estas obras vão ser trazidas à luz. A palavra de Deus diz: de Deus não se escarnece, ninguém escarnece de Deus. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Seja quem for, um dia estas obras virão à luz. Se elas não forem colocadas e lavadas no sangue de Jesus. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Isso é sério. Por isso que nós temos que ser justos com as pessoas. Nós temos que ser corretos com as pessoas. Nós temos que ser puros com as pessoas. Nós temos que ser, irmãos, limpos em tudo aquilo que fazemos. Porque todo engano, toda injustiça, como diz o apóstolo Tiago, vós de ânimo dobre, afligi-vos, lamentai e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Lamentai, chorai. Irmãos, existe tempo de se alegrar, mas eu creio que esse é um tempo de chorar, de lamentar, irmãos. Esse é um tempo de nós batermos no nosso coração, bater, até que as nossas sujeiras mais profundas venham a ser colocadas para fora. Porque muitas coisas que estamos vivendo hoje, muitas barreiras, muitas portas fechadas hoje, são consequências de situações não resolvidas no nosso passado. Converta-se o vosso riso em pranto, tempo de lamentar, afligir, trabalho árduo, contrição, quebrantamento. É um tempo da igreja, irmãos, de quebrantamento, irmãos. Nós estamos vivendo isso, essa pandemia é o chamado de Deus para a igreja, para quebrantamento, irmãos. Esse chamado é para o mundo, mas principalmente para a igreja. A igreja precisa se voltar para Deus. A igreja precisa se voltar para Deus. E as pessoas estão, vivendo como se nada estivesse acontecendo. É como diz lá o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, Deus falando através do profeta Jeremias, irmãos. Deus falando através do profeta Jeremias. Capítulo 8. A palavra diz o seguinte: eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Irmãos, é o tempo de nós ouvirmos a verdade do Evangelho. Por quê? Porque a nossa alma é preciosa para Deus. Vamos pôr de pé. A nossa alma é preciosa para Deus. Olha só, irmãos, o que Deus falava para aquele povo que estava no cativeiro. O povo de Israel estava no cativeiro, e Jeremias estava falando para aquele povo: serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Serão envergonhados sem que sintam com isso vergonha, ou mesmo nem sabe o que é se envergonhar. Portanto cairão com os que caem, quando Deus castigar tropeçarão, diz o Senhor. Deus estava chamando o povo para o arrependimento, irmãos, e o povo no cativeiro não estava se arrependendo. É tempo de mudança. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de, irmãos, vermos realmente, provarmos. Provai e vede que o Senhor é bom. Quer dizer, provem. Provar o nosso coração, irmãos. Sondar o nosso coração. Sondar o nosso coração. Feche teus olhos. Nos humilhamos diante de Ti nesta manhã, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, sobre a nossa nação. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor.
de nós, primeiramente, da igreja, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para esse tempo, Senhor. O tempo, Senhor, em que o tempo está se findando, Senhor. O tempo está se findando e a nossa partida está próxima, e só vai partir quem estiver pronto. É tempo de preparação. É tempo de preparação, igreja. A voz do Senhor está clamando. A voz do Senhor está clamando. É tempo. É tempo. É o tempo. É o tempo de nos prepararmos. Oh, 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 oh. Adore a Ele. Faça propósito. Oh, faça propósito, faça propósito. Façamos propósito. Façamos propósito. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre a tua igreja. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Levante as mãos. Que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Hebreus 12:11 diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste bem atenção, irmãos. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Muda a nossa vida. Muda a nossa vida, Senhor. Muda tudo que tem, Senhor, que ser mudado. Tira toda a religiosidade, Senhor. Aparência. Tem muita aparência, irmãos, de poder, de coisas, de pirotecnia, mas essência muito pouca. Essência muito pouca. Nós oramos nesta noite, Senhor,
Nós oramos esta manhã, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Nos humilhamos diante de Ti. Nós abençoamos Teus filhos, Pai. Nós abençoamos. Vem com Teu Espírito Santo. Vem com Teu Espírito Santo. Vem com Teu Espírito Santo. Nós Te abençoamos. Nós declaramos um derramar de Deus, um derramar da presença de Deus, um derramar da graça de Deus, do poder do Espírito Santo. Nós Te abençoamos. Nós Te abençoamos. Você que também que nos acompanha pela internet, nós Te abençoamos. Que a glória